afro-africana e afro-brasileira aconteçam, ocorram dentro da escola, né? E se não apenas de cultura afro-africana e afro-brasileira, como também o indígena. Mas é importante lembrar e é importante destacar que, como são elementos diferentes e de países diferentes, e que todo o currículo cultural da escola muitas vezes é eurocêntrico, então muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar material para poder levar estes artistas e estes autores e até mesmo toda uma história do ponto de vista afro para dentro da sala de aula. Mesmo que o Enem, nos últimos anos, venha contemplando isso de uma forma muito mais séria. Uma vez, numa conversa que eu tive até com um professor, eu questionei ele sobre isso aí, né, sobre a lei e tal. Aí eu perguntei para ele se há também um interesse e uma preparação dos professores para elaborar a nossa cultura, né, de poder colocar até esses tempos na penúltima, há 2 semanas atrás, uma entrevista que eu fiz, o Pablo Guerreiro, que a gente falou mais ou menos sobre esse assunto, daí ele deu algumas ideias, assim, né, algumas dicas de como poder colocar a cultura negra, né, em algumas pautas de matemática, de português, principalmente, de história, né, que não é colocada. Como é que tu vê isso aí? O currículo nas universidades muitas vezes tem essa dificuldade, porque o currículo ocidental não prevê muitos autores de diversas fontes que sejam negros ou que trabalhem a negritude de modo geral. Né? O que a gente pode levar em consideração, e isso sim é muito importante, é que o próprio professor, muitas vezes, por experiência própria, por vontade própria, é que vá atrás e realize projetos que são dessa natureza. Mas, na atualidade, aí eu posso dizer mais ou menos nos últimos 10 anos, tem surgido muitos trabalhos voltados para com este foco, com o foco de trabalhar não apenas teoria fora do eixo europeu, mas também autores que antes não eram controlados, mas agora vêm sendo. Por exemplo, e aí, infelizmente, eu não tenho este conhecimento em teoria, mas existem teóricos, matemáticos, físicos, negros e muitas vezes africanos que vêm sendo estudados hoje e que muitas vezes eram ignorados nas décadas passadas, até mesmo na época em que eu e tu estávamos dentro da escola. Sim. E hoje eu acho que tá um pouco ativo, né? Ou não, como era antigamente. Tá mais ativo. Infelizmente, a gente ainda tem que combater o problema do calendário, digamos assim. Todas as vezes em que se trabalha negritude na sala de aula, muitas vezes é voltado para o 20 de novembro. Mas fugir do 20 de novembro e trabalhar negritude todo o ano, até culminar, então, lá no fim do ano, não apenas na comemoração, na celebração do 20 de novembro, isso sim tem sido uma constante na maioria das escolas que são engajadas, mesmo muitas vezes elas públicas, não tanto privadas. São poucas as pessoas que trabalham com privadas, que trabalham com um viés mais voltado para a negritude e para a atividade. Acho que tá falhando um pouquinho não sei se é o teu microfone aí, Fábio. Não sei se tu tá me ouvindo legal, não tô meio que escutando, tá meio que falhando. Tô te ouvindo numa boa. Tá me ouvindo? Tô. Tá meio que falhando aqui, não tô conseguindo algumas coisas tá comendo, não tô conseguindo escutar direito. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Acho que foi. Tá bom, então. Vou ficar aqui com o outro, que daí qualquer coisinha me passo aqui. Não, programa ao vivo é isso aí, né? É que eu sempre criei essas dúvidas nos últimos dias, né? Nos últimos meses, na verdade, né? Sobre essa questão, porque sempre quando é perguntado até para um professor, nas escolas, e principalmente escolas particulares, né? Onde praticamente é predominado por pessoas brancas, não há esse interesse de aplicar, de explicar a nossa história, de querer
colocar elas em diversas pautas, em diversas matérias, né? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, assim, né? Se há um interesse também da escola, diretores, né? Como é feito isso, ou é só uma pequena margem de professores que procura, aos pouquinhos, na literatura, né? Em outras matérias, incluir essa questão do negro na escola. É que tem sido muito mais uma busca de professores, uma necessidade, uma busca, um trabalho de professores, do que necessariamente isso estar contemplado oficialmente nos currículos das escolas. Daí a necessidade, por exemplo, deixa eu ampliar um pouquinho. É claro que todos conhecem Moacir Scliar. Não sei se dá para ver numa boa, tá direitinho. Todos conhecem Moacir Scliar. Este livro, O Menino e o Bruxo, é bem interessante porque ele trata de um menino negro que, na periferia do Rio de Janeiro, encontra o grande escritor Machado de Assis. E é uma releitura do Moacir Scliar sobre a construção da personagem Machado de Assis. Não apenas o escritor na sua narrativa, mas ele como um personagem, né? E aí ele era conhecido como o Bruxo do Cosme Velho. Só que aí a gente tem que levar em consideração, por exemplo, que Machado de Assis, muitas vezes, na sua história, é ignorado que ele era negro, né? Então, se a gente lê, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Dom Casmurro, na escola, sob qualquer viés, a gente vai ter uma narrativa que critica a burguesia do Rio de Janeiro do século XIX. Mas, se o professor de literatura, naquele contexto, for sagaz e mostrar que aquilo é um ponto de vista de um homem negro sobre a burguesia da época, a crítica passa a ser muito mais forte e a ter um peso muito maior, visto que Machado de Assis é o grande escritor de língua portuguesa no Brasil, né? Moacir Scliar, no momento que ele escreve este livro, ele é voltado para um público muito mais infanto-juvenil e trata, por exemplo, de nos colocar em condições de perceber que a nossa adolescência, a nossa juventude, muitas vezes não está preparada para enxergar personagens negros em posição de destaque, em posição de protagonismo nas literaturas. Então, são autores negros e personagens negros que muitas vezes são relegados por falta de oportunidade, por falta de espaço. A gente, naturalmente, no nosso subconsciente social, a gente visualiza personagens brancos. Por que é necessário que a gente destaque sempre que tal personagem, naquele momento, é um personagem negro? Então, essa é a parte importante do nosso trabalho em sala de aula. Fazer esse resgate e essa reflexão com os nossos alunos. E na questão ali do título até, né, a arte negra e artistas negros, né, nessa questão deles também dessa questão deles com as escolas também, de poder levar mais desses artistas para dentro das escolas, como será que poderia ser feito isso aí, né? De começar já no primeiro ano, tipo assim, já começar lá no período como se diz, do pré, né? Depois do ensino fundamental. Boa. Já ir levando esses personagens aí. Esse livro é bem interessante porque ele é um compilado de mitologias, narrativas da mitologia africana. Ele não é um livro muito didático, é um livro bastante interessante porque ele resgata as narrativas relacionadas aos orixás. Um trabalho que pode ser feito, e um trabalho que pode ser bem interessante, é trabalhar com essas narrativas da mesma forma como se trabalham as fábulas no ensino fundamental. Por exemplo, se trabalha a fábula de Êxodo, se trabalham as fábulas de Sófocles e por aí vai. Agora, se a gente pegar fábulas de outras narrativas, de outras mitologias, que fujam da mitologia greco-romana,
a gente pode ter tanto uma mitologia africana, que é muito rica, como também contemplar outra parte da lei, que é a mitologia indígena. Então, levar estas narrativas para a sala de aula pode estreitar o contato dos alunos e das escolas, diminuir o preconceito para poder perceber que aqueles elementos que muitas vezes são considerados tão distantes em uma sociedade preconceituosa, dentro da literatura já existem já faz bastante tempo. E aí eles podem perceber que isso, que muitas vezes é literatura, também é realidade religiosa. São os orixás que são contemplados nas diferentes religiões africanas que estão aqui no Brasil. Isso é um elemento só. E aí a gente pode também ampliar para poder entender como é que personagens negros vão aparecendo na narrativa da literatura. Dá uma olhada, por exemplo, eu acho que você já ouviu falar nas aventuras de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Sim. E aí, assim, ó, tem um personagem aqui, é o Sexta-feira. Olha o estereótipo, tu tem um personagem chamado Sexta-feira, ele não tem um nome, ele é batizado pelo Robinson Crusoe, e ele é um personagem negro, é o único personagem negro, e ele ocupa o lugar de qualquer personagem negro de qualquer narrativa. Ele é o negro que serve ao protagonista. Isso vai aparecer no Robinson Crusoe, e isso vai aparecer no Conde de Monte Cristo, isso vai aparecer em diferentes narrativas do romantismo. O que acontece no romantismo brasileiro? Muitas vezes o negro é apagado. E aí a gente vai ter essa noção de que o negro, quando ele é apagado, quando ele é apenas colocado em segundo plano, ele nem parceiro do protagonista é. E aqui a gente está falando apenas de literatura europeia. Na literatura brasileira, nós temos personagens bem interessantes que podem e devem ser aprofundados. No caso, um livro que muitas vezes todo mundo ignora, do romantismo, A Escravizaura. A Escravizaura é uma narrativa muito interessante e que, quando foi transpassada, talvez tu, não sei mais ou menos qual é a tua idade, mas talvez tu lembre que a Escravizaura na novela era Lucinha Lins. Branca. Sim. Eu já vi, na verdade, eu vi a segunda versão, né? Aquela primeira versão, eu não lembro. Pois, não, mas para tu ver então, né? Aquilo que marca a gente. Nós percebemos que para a Escravizaura poder ter uma narrativa importante no romantismo no Brasil, ela precisou ser embranquecida até mesmo na literatura. Quando foi para a novela, quando foi para o filme, quando foi para a televisão brasileira, ela precisou ter uma atriz branca para ser contemplada. Então, mostra muitas vezes como que as personagens negras vão aparecendo. E isso me instiga a levar o aluno a poder contemplar alguns autores. E aí resgatar algumas narrativas e alguns pensamentos. Eu gosto muito de construir textos do Simões Lopes Neto. Tem um conto aqui que é extremamente pesado. É o segundo conto do Simões Lopes Neto, O Negro Bonifácio. E aí ele desmascara o racismo que existe no Rio Grande do Sul, só que de uma forma tão bem feita que é uma das narrativas que é símbolo do Rio Grande do Sul, é símbolo da literatura gauchesca, e é extremamente preconceituosa e racista. Só para ter uma ideia, um momento no texto, logo no comecinho do texto, que ele faz a descrição do Simões, do Negro Bonifácio. Ele diz o seguinte, posso ler aqui, rapidinho? Pode sim. Linguagem gauchesca. Se o negro era uma leva, cruz era um condenado, mas taura, isso era também. Duas frases, duas linhas de narrativa, e ele descreve o personagem. Se o negro era uma leva, se o negro era mau, se ele era maldoso, cruz credo, meu Deus, ele era um condenado. Então, se o negro era maldoso, é claro que ele era para ser um condenado, ele era, de acordo com uma religião católico-cristã,
ele era para ir para o inferno, porque ele era muito mal. Mas Taura, isso também era. Como assim Taura? Ele, em nenhum momento, neste primeiro ponto, ele dá nome para o personagem e ele ainda descreve esse personagem como um touro, como um animal. E ainda vai dizer que este touro e este animal precisam ser condenados por serem muito maus. Nas duas primeiras linhas, ele desmascara o racismo que existe no Rio Grande do Sul, e no sul do Rio Grande do Sul, porque aí a narrativa vai permeando toda a parte lá do Pampa Gaúcho, e ao longo de toda a história a gente vai percebendo que, no fim das contas, o Bonifácio, ele tinha sido o primeiro caso de amor da personagem principal, né? E aí ele vai mostrando o machismo, ele vai mostrando dentro deste conto, por exemplo, ele vai mostrando os filhos bastardos, que a Tudinha não era a filha do fazendeiro da narrativa, do conto, e ele vai mostrando como é que funciona todo o esquema de vivência dentro de uma, no caso, ali, numa corrida de cavalos que está acontecendo. Só que o que mais me chama a atenção é que este conto, essa narrativa, do jeito como ela é sempre tratada ao longo da história, poucas vezes eu ouvi e poucas vezes a gente trabalhou sob o ponto de vista racista. Que no fim das contas o Negro Bonifácio ele pode não ter tido, na verdade, as oportunidades para ser uma pessoa boa. Ele só era um ex-escravo. Ele era um ex-escravo que estava afrontando aquela comunidade, aquela sociedade. Porque diz que ao longo da história ele era um negro que estava se mostrando demais. Ele estava com um cavalo bonito, bem tostado, e ele estava muito bem arrumado para ser negro. Então ele era um negro que estava fugindo do ponto de vista, do estereótipo, daquela comunidade mesmo. Então por que ele merecia morrer naquele ponto, nesse ponto? Só porque ele era um negro que tinha sido bem sucedido. E tinha feito que muitas vezes os outros não tinham feito. E aí a gente vê muitas vezes esse Negro Bonifácio que é animalizado, não é batizado, mas é morto como se fosse um animal. Da mesma forma como ele é descrito no começo. Lá no começo diz, Sim. Ele era um taura, um touro, e ele morre lá adiante, não sei se eu posso dar spoiler, mas agora já era. Ele morre lá adiante, desnucado, com uma boleadeira batendo na cabeça dele. Como um touro. Vani, abraço Vani. Vani Anderson, ele fez uma pergunta aqui bem bacana. Ele diz: acredito que uma atualização sobre a cultura afro-brasileira se faz necessário a todos os professores, desde o ensino fundamental. Seria viável? Sim, deve. Na verdade, assim, a gente precisa levar em consideração... tá cortando? Tá tudo bem? Tá tranquilo. Uma das coisas que eu acho que a gente pode levar em consideração é que existem cursos de atualização, existem cursos de pós-graduação, tanto para a arte quanto para as literaturas, mas muitas vezes eles não têm uma procura muito grande, porque o próprio professor, e aí a gente fala da nossa categoria enquanto profissionais, ou pouco tem tempo para poder ir se aprimorando, poder ter uma formação continuada, ou muitas vezes porque depende da organização da escola para poder se desviar de um determinado horário e se aprofundar, se ter uma formação mais aprofundada, mais atualizada sobre determinados aspectos. Muitas vezes o que a gente tem são rodas de conversas e cursos que nos levam a trabalhar e a entender outras perspectivas e outras metodologias. A Nara Odi, beijo, Nara. Essa eu conheço. Ela fez uma... Conhece? Imaginei. Ela botou aqui: precisamos ter encontros de professores negros para discutir como levar essa temática para as escolas. Importante isso que ela falou, né? Eu tinha uma vontade muito grande de poder ver isso e compartilhar isso com outros. Acho que é uma oportunidade, muitas vezes, de ver o que outros profissionais estão fazendo.
quais são as outras ideias que outros professores, outras pessoas estão tendo. Posso dividir uma coisa contigo? Pode Com sim. o grupo? Com todo mundo? Pode. Com esse apocalipse zumbi que está acontecendo, a gente, nas escolas, estamos trabalhando com formação pelo EAD, praticamente, né? Estudos domiciliares, para ficar um nome legalmente bonito. Nos estudos domiciliares, a gente tem como foco mandar material e fazer os alunos terem algum tipo de reflexão ou de comparação a partir de uma determinado assunto ou uma determinada proposta. Uhum. Eu precisava fazer com que os meus alunos lessem Vozes da África, que eles lessem Castro Alves. E muitas vezes é um texto que é difícil. E aí, um trecho de Voz de Navio Negreiro diz o seguinte: Navio Negreiro, eu adoro esse texto. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tineiro de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Ele está no canto 4 descrevendo a forma como os escravos, os homens escravizados, sofriam na mão dos traficantes, dos traficantes de escravos. E no Navio Negreiro, no Tombadilho, e aí ele descreve um sonho dantesco, que seria a descida para o inferno. O Tombadilho tem as luzes avermelhadas pelo sangue dos escravos. E aí tem um trecho que eu acho muito pesado. Tinido de ferros e estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E o nome da obra é Navio Negreiro. Eu pedi para os meus alunos do segundo ano fazerem uma comparação. Leiam, peguem este trecho de Navio Negreiro e escolham obras que falem hoje de como é que o negro muitas vezes é visualizado, né? Eu dei algumas opções e eles trouxeram outras. Eu pedi para eles ouvirem o Rapa. Todo camburão tem um pouco de Navio Negreiro. E eles nunca tinham percebido o quão cruel é a música, embora alguns já houvessem conhecido. E teve uma menina que me trouxe uma comparação muito interessante, que tem aquele seriado Deuses Americanos, em que um deus africano chamado Kupe Anansi invade um navio negreiro e conversa com os negros escravizados, incitando eles a se revoltarem. É claro que a maioria vai direto na comparação com o filme do Pantera Negra, mas faz muito mais sentido aquela cena final do filme do Pantera Negra quando tu já te apropriou de outras leituras. O meu aluno de classe média, branco, que nunca tomou um traque da polícia, não faz ideia do que é levar um açoite ou um tinier de ferros. Ele não sabe o que é um camburão da polícia. Agora, muitas vezes, eu não sei, uma vez, eu já levei traque da polícia. E eu era estudante da faculdade. Só estava tomando um vinho com os amigos na rua. E aí, naquele momento, os meus amigos, que eram brancos, foram liberados. E era eu que estava ali respondendo pergunta e dizendo: eu sou estudante de letras da URGS. Então, tu precisa sempre ter uma carteirinha, tu precisa sempre ter uma autorização, tu precisa sempre ter alguma coisa que te comprove que a tua identidade. E aí a gente vai comparar isso, um texto com o outro, a gente vai ver que Navio Negreiro e todo o Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, tem a mesma base histórica e muitas vezes são comparáveis. Só que a gente não esquece por quê. A gente esquece por quê? Porque muitas vezes os professores não tiveram esse contato com a realidade. Olha só, o Mau Castro, grande Mau compositor aí, né? Também é professor, está sempre fazendo um trabalho aí. Ele fez uma pergunta aqui: qual a visão a respeito do racismo nas obras de Monteiro Lobato e Érico Veríssimo? Confesso para ti que Érico Veríssimo está sendo uma novidade para mim. Eu sempre ouvi falar bastante de Monteiro Lobato, né?
do racismo e as suas obras, mas Érico Veríssimo, para mim agora particularmente está sendo uma novidade. Qual é a tua visão disso? A gente tem que ter uma visão anacrônica da obra. Eu acho que assim, tem duas coisas que a gente precisa ter uma postura. Sim, ele tem uma postura e uma narrativa racista, sim. Por outro lado, a gente precisa ler a obra com este olhar hoje. Lá naquele passado, aquela visão racista era autorizada. Esta obra hoje não é que ela não seja lida, mas quando ela for lida, ela precisa ser ressaltada, precisa sim ser trabalhada sob o viés. Aquela personagem, a Anastácia, quando é comparada a uma macaca que sobe árvores, quando ela é dito dela que ela foi amaldiçoada e poderia se tornar uma sereia loira e linda, este personagem ele precisa ser analisado não apenas sob o contexto de hoje, mas por que naquele contexto lá no passado era visto que lá havia racismo e por que esse racismo de lá não faz mais sentido hoje. Uhum. E muitas vezes, se a gente for levar em consideração só a leitura em sala de aula, a gente vai ter um aluno que vai ler, se não for trabalhado isso, ele vai passar por cima e não vai entender. Pois é. Para aproveitar, Ziraldo e Emicida. Daí uma boa comparação que a gente pode fazer de leituras. A Ziraldo obra quem? Emicida. Uhum. O Ziraldo, ele escreveu a obra O Menino Marrom. E foi o meu primeiro livro, foi a primeira leitura que eu fiz em que havia um personagem negro na obra. E se eu bem me lembro, e eu era muito feliz dele na época, se eu bem me lembro, ele era o personagem principal e eu tinha uns 10 anos quando eu tomei contato com a obra pela primeira vez. E eu achei aquilo sensacional. Uhum. Só que eu não tinha noção do peso que era aquele menino passar por racismo. Agora a gente vai avançar um pouquinho. Tem um personagem que é o Jeremias, na Turma da Mônica. É o único personagem negro da Turma da Mônica. Quase, o único. Tem os outros que são homenagens. Mas o Jeremias é o único personagem negro do Turma da Mônica. Entre tantas narrativas, ele nunca teve uma revista própria. Ele poucas vezes foi o personagem principal das suas histórias, de alguma história. Ele era o amigo negro da vizinhança. Até que a cota. A cota. Até que nos 50 anos da Maurício de Souza, tu teve uma promoção, uma iniciativa muito interessante, que era Maurício de Souza Novels, ou Maurício de Souza Graphic Novel, alguma coisa assim, em que eles pegaram quadrinistas de diferentes narrativas do Brasil para poder pintar e contar histórias, que daí surgiu o Laços, que é muito bom, surgiu o Astronauta, que é a história do astronauta da Turma da Mônica, e aí surgiu Pele, que ganhou o prêmio Eisner de histórias em quadrinhos. E é uma narrativa em que tu tens o Jeremias como personagem principal. Esse livro esgotou. Tu raramente consegue encontrar ele em qualquer lugar. É uma obra maravilhosa que coloca um personagem negro, um menino negro, passando por uma situação de racismo em que ele consegue se desvencilhar daquilo e aprender. Por que o racismo acontece e por que o racismo faz, muitas vezes, a pessoa negra ser violenta na resposta contra o racismo. Esse debate para uma criança de 10 anos é muito sério, é muito importante e muitas vezes não acontece. Quando eu tinha 10 anos, o contato que eu tive foi com o menino marrom do Ziraldo. Hoje, as crianças podem até ter contato com isso quando tiverem a obra Pele em mãos e puderem ler. E aí vale a indicação de leitura. E quem quiser me dar de presente, eu agradeço muito. Porque se eu encontrar, eu vou comprar não sei quantos livros e botar de presente para quem eu puder. Mas aí eu chego no Emicida. O Emicida escreve o livro Amoras, que não é sobre racismo. Ele é sobre representatividade, ele é sobre amor, ele é sobre carinho.
Ele é um livro de poesias para crianças de 8 a 10 anos, que trabalha com a forma como a gente pode falar com carinho e amor sobre negritude. Então, é um viés diferente. A gente não precisa, a gente tem que falar de negritude, mas tem que falar sobre racismo e como reagir com carinho com as pessoas que querem nos dar carinho também. Sim. Eu tenho aqui uma. Deixa eu ver quem é que falou aqui, a Cristina Gamino Gomes. Ela botou assim, ó. Cris, apresentar beijo, Cris. Apresentar escritoras negras. A Cris é professora na UBRA, trabalha na UBRA, é pesquisadora também. Maria Lélia Gonçalves, se eu não me engano, é um trabalho dela. E ela faz uma narrativa, ela faz um trabalho de resgate muito importante. Não, eu errei o nome da autora. Ela vai escrever, ela vai corrigir, ela vai me corrigir daqui a pouco. Por favor, me corrija. Mas que traz as narrativas de uma mulher negra falando sobre ser negra no Rio Grande do Sul. E aí a gente tem isso, eu acho que eu estou errando totalmente a pesquisa dela, me perdoa, Cris, mas a pesquisa dela é bem interessante porque ela faz esse resgate que muitas vezes não acontece. E aí a gente vai falar de outras mulheres negras que precisam desse destaque, muitas vezes são esquecidas, como Conceição Evaristo. Sim, ela falou aqui, Maria Helena Vargas da Silveira, ela disse. Isso, Maria Helena da Silveira, esqueci. Ela pegou, ela disse assim aqui, ó, apresentar escritoras negras aos alunos, se o homem negro é discriminado, a mulher negra mais ainda. Lê autoras negras para além de Conceição Evaristo, como ela mesma diz. Sim, a própria Conceição Evaristo incentiva a gente a ler outras mulheres. E vou te falar a verdade, foi por causa de amigas nossas em comum que foi por causa de amigas em comum que aí me interessei e fui atrás de Um Defeito de Cor. Por causa da Nara Odi, por causa da Kênia, por causa da Lu, que foram mulheres que foram incentivando a gente a buscar outras leituras. É claro que a gente tem que ir atrás da Conceição Evaristo. É claro que a gente precisa, sim, ir atrás da Djamila. Mas a gente tem que ampliar o nosso leque, porque eu acho que faz uns 10 anos, a primeira vez que eu tomei contato com Elisa Lucina, me apaixonei por Elisa Lucina, pela forma, pela poesia como ela tinha, e percebi que ao longo dos anos, pouco destaque ela teve nas literaturas de modo geral. Porque daí, aí a Cris pode falar muito melhor sobre isso do que eu, mas quando às vezes a mulher, a escritora e as personagens, muitas vezes, mulheres negras, elas precisam estar adequadas a um estereótipo para poder aparecer. E aí eu penso, por exemplo, nas personagens da Thaís Araújo. A primeira vez que ela surge na novela, em alguma mídia, é para fazer uma Chica da Silva sexualizada. Isso. Mais tarde, anos depois, ela faz uma Helena, personagem principal da obra, que está se apaixonando por um homem branco, o Reinaldo Giannichini, na novela do Pecado. Excelente nome de novela. E aí, a partir daí, ela toma consciência e vai escolhendo personagens e histórias em que a mulher negra se torna destaque. E aí vem a indicação, o trabalho e a arte. A gente está começando, a própria Globo está começando a disponibilizar os capítulos de Aruanas, em que a Thaís Araújo faz uma advogada de uma ONG que está lutando contra as madeireiras no norte do Brasil. Ela não é uma personagem negra, sexualizada e objetificada. Ela é uma personagem negra empoderada, advogada, que está ocupando o espaço dela e o espaço profissional, pessoal, para poder seguir adiante. Para poder nos dar representatividade. E aí a Cris tem totalmente razão. Se já é difícil um homem mostrar a representatividade,
em qualquer ambiente artístico, imagina personagens mulheres e autoras mulheres. Se elas não forem resgatadas e valorizadas, quando serão? Daí, em nome do carinho e do amor e da amizade com a Cris, a gente não pode deixar de falar de Quarto de Despejo. Até tu me fez lembrar agora isso que tu estava comentando do Porta dos Fundos, né? Que eles fazem uma sátira, que eles tiram uma onda disso aí, né? Que põe duas mulheres negras que iam fazer um papel que iam pegar seus maridos bem-sucedidos, e elas, como assim, né? A gente não está acostumada com isso. Peraí, eles acertaram. Isso, né? Foi que eles acertaram bem nesse. E é sensacional a gente poder ver que, peraí, como assim isso tem humor? Como assim isso tem comicidade? Sim, porque a gente chega num ponto que é tão absurdo mulheres negras não terem um espaço ocupado como personagens protagonistas de uma esquete de humor que seja, que aí elas mesmas, como mulheres, como atrizes, como mulheres atrizes negras, dizem claramente, nós nunca fizemos um papel assim. Como é que a gente atua? Sim. Se na realidade não acontece, como é que a gente vai atuar em relação a essa contra esse estereótipo? Né? E aí a gente vai para Carolina Maria de Jesus, que é a realidade. É a mulher negra da periferia, da favela, que conta a sua história com a sua voz, com o seu jeito, com a sua sintaxe, com a sua gramática, com o seu jeito de escrever. Ela fala sobre si. É a palavra dela, é a realidade dela. E aí Carolina Maria de Jesus se torna a leitura obrigatória da URGS por 4 anos. Como é que a escola pública lida com isso? Brunão, tu conhece o Brunão, professor de geografia, ele está fazendo um trabalho, a gente está fechando uma parceria muito legal agora, já estou dando spoiler do outro trabalho, em que ele fez um trabalho de que a Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo, de um modo geral, como é que isso aconteceria na Bom Jesus? Como é que isso seria na realidade de Porto Alegre? E aí eu estou precisando levar essa leitura para um terceiro ano, burguesia, classe média, média alta, em que eles não tiveram contato com uma periferia que não fosse estigmatizada, que não fosse estereotipada. Então eu preciso levar Carolina Maria de Jesus para dentro de uma sala de aula e debater essa realidade com eles, não uma realidade que aconteceu lá em 1955, mas uma realidade que, desde 1955, que foi quando ela registrou, já acontecia antes, veio acontecendo, foi registrado por ela, e aquela desigualdade social não mudou nem um pouco. Se a gente for atualizar a conversa mesmo, vamos falar de coisas mais atuais, é uma realidade que não é ainda tão desigual que hoje, em isolamentos, em distanciamentos, em quarentenas de coronavírus, a periferia precisa se dar voltas para tentar fazer um isolamento, ou sair e ir para as ruas, porque precisa trabalhar, porque precisa catar pão, precisa catar papel, precisa catar latinha, precisa ir para o trabalho, precisa ir para a loja, precisa ir para a fábrica. A periferia daquela Carolina Maria de Jesus continua indo para a rua para buscar sobrevivência, assim como a Carolina Maria de Jesus. Coisa que a periferia de Porto Alegre, periferia do Rio de Janeiro, periferia de São Paulo, qualquer um desses lugares, não mudou nada nos últimos 50, 60, 70 anos. Mas as elites continuam sendo elites. E me diz uma coisa, como é que tu vê hoje, lá na USP, em São Paulo, que o livro e o CD dos Racionais, o livro é leitura obrigatória, né, na faculdade lá, como tu vê isso? Porque nos dias de hoje, um CD que foi lançado há 20 anos atrás, ser tão recente nos dias de hoje, e é um protagonismo, né, negro que está entrando também nas faculdades aí, como tu vê? Em primeiro lugar, perfeito, é maravilhoso a gente poder enxergar o Sobrevivendo no Inferno como uma discografia
a ser estudado. A URGS começou a trabalhar com discografia, se eu bem me lembro, foi realmente inspiração à USP, porque a USP começou a trabalhar com discos e aí a URGS começou também a pedir discos. Mas trabalhar com Sobrevivendo no Inferno nos obriga a tomar contato com uma realidade que muitas vezes não é a nossa mesmo. Outras vezes, é claro, destaca trechos que são bem interessantes. Eu gosto muito, e eu estou até procurando aqui a letra para poder ler o trechinho legal para aqui. Cadê? Capítulo 4, versículo 13 é um trecho que eu acho maravilhoso. No capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: nem dá, nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, entope o nariz, bebe tudo que vê, faz o seu diabo feliz. Você vai terminar tipo outro mano lá, que era um preto tipo A, ninguém tava numa. Mó estilo, calça Calvin Klein, tênis tipo Puma. Um jeito humilde de ser no trampo e no rolê. Curtia funk, jogava bola e por aí vai. Quem é esse preto tipo A que ele está trazendo no texto? É aquele que, mais adiante, começa a andar de rolê com os... Como é que ele diz? Com os branquinhos do shopping. E aí ele começa a andar com mina de elite. E como ele é negro, como ele é de periferia, como ele não tem dinheiro, ele passa a ser aquele negro que vai apenas dar... ser o acompanhante, ele vai ser a cota, o amigo negro dos outros, ele vai ser o motivo de risada. Quantas vezes nós tivemos amigos brancos e nós sofremos racismo porque nós não tínhamos consciência de que aquilo era, de fato, um ato de racismo. E aí, o desfecho que ele dá nesse texto, no capítulo 4, versículo 3, é que esse preto tipo A, ele se corrompe, ele cai nas drogas, cai na bebida e acaba com a própria vida. É claro que em termos de personagem, mas ele mostra uma realidade. Sim, e era um preto que também oferecia perigo, né? Que, querendo ou não, para a sociedade, pretos que chegam que ascendem, né? E tem, né? Tá ascendendo na vida socialmente já. Tanto que depois ele diz, né, agora não oferece mais perigo, viciado, doente, inofensivo, né? Agora ele é inofensivo. Então, esse preto inofensivo Sim. Me interessa, não tem problema. E também é tão importante ter, voltando para o disco, é tão importante ter esse disco porque ele traz, entre outras coisas, a religiosidade. Ele fala de Jorge da Capadócia, por exemplo. Ele fala no Sobrevivendo no Inferno, cadê? No Diário de um Detento tem um trecho bastante religioso também. Ele fala do personagem que lá adiante ele morre diante do Salmo 23. Quer dizer, ele mostra um sincretismo religioso muito forte, que é muito característica da religiosidade brasileira. É claro que a gente pode entrar na discussão de é Ogum, não é São Jorge, ou São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum, ou não existe sincretismo. Eu gostaria de eu não entrar nessa discussão, porque eu não sei, não tenho realmente uma opinião formada sobre isso. Mas eu penso que a religiosidade muitas vezes atinge um determinado público sob um viés, e abre caminhos para que a gente possa debater outras religiosidades, outras formas de fé, outras crenças. O que me deixou impressionado até, né, com essa questão do livro, né, e do CD ser, né, relacionado na faculdade, que infelizmente há muitos professores que não souberam entender, né, para não falar outra coisa, assim, sei lá, acho que não souberam entender o que foi dito nesse CD, né, porque e não acho que não leram o livro também, que foram totalmente contra e tentaram narrar o livro, principalmente o livro não, mas tentaram narrar o CD algumas músicas de forma assim totalmente distorcida, né? Totalmente distorcida. E é isso que é a maneira que eu vejo que também que nas escolas hoje também, acho que pelo fato de a gente não ver muito artistas, né,
escritores negros nas escolas por isso, pela forma que eles são muito distorcidos. Às vezes um simples papel que ele pode fazer, um papel que pode ser tipo marginalizado, e aí vai ser mal interpretado por essas pessoas aí que não chega nos alunos, não chega onde tem que chegar, né? E aí, dependendo do estudo que se faz, ou da forma como tu quer atingir esse jovem, esse aluno, tu faz esse aluno perder oportunidades. Quer ver um negócio? Baco. Eu gosto muito de Baco. Eu gosto muito o primeiro CD dele, é maravilhoso, mas eu gosto muito do segundo CD. O segundo CD do Baco tem Girassóis de Van Gogh. E aí eu te pergunto, quantos jovens de qualquer periferia, joga aí para Restinga, joga para Bom Jesus, joga para Rio Branco em Canoas, que são as minhas realidades, quantos desses jovens tiveram contato com um Van Gogh? Quantos desses jovens sabem quem é Van Gogh? Mas eles já ouviram a música, eles já ouviram Bach em algum momento. E aí, quando eu trabalhei, eu estava trabalhando num pré-ENEM para os alunos de uma escola privada. E aí, lá no pré-ENEM, eu propus para eles, tá, ok, este abaco, ele canta isso. O que é isso? Ah, Van Gogh é tal cara. Tá, mas por que ele está dizendo nós vamos girar como os girassóis de Van Gogh? É uma pintura. É uma pintura. Cadê o giro? Não, mas a pintura traz movimento, a sensação, a gente tem a sensação de movimento. E aí a gente vai levar em consideração que um cara negro, um homem negro, fora dos estereótipos de padrão, de beleza brasileiro, esse cara negro, ele traz uma das músicas extremamente sensual, mostrando que quando a gente ama, quando a gente gosta de alguém, quando a gente abraça alguém, a gente vai girar como os girassóis de Van Gogh. A gente vai se movimentar, a gente vai estar tão envolvido um no outro como os próprios girassóis de Van Gogh mostram que estão em movimento. Qual é a escola artística que vai fazer um aluno se interessar por Van Gogh, por um lado, comparar Van Gogh, por um lado, e Baco, e rap, e hip hop, a história do hip hop de outro. Né? A gente precisa fazer isso com a escola, a gente precisa levar isso para a escola. E aí eu retomo a pergunta que foi dada antes. Cadê a formação? A gente muitas vezes não tem essa formação, a gente não tem essa troca, a gente não tem um ambiente de trocas, de trabalhos. Né? Quando a gente conversa com colegas, a gente até tem essa oportunidade de, tu fazendo um trabalho assim, 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 legal, gostei disso, quem sabe tu faz tal coisa. Quando a gente está na sala dos professores, em 15 minutinhos, a gente até consegue. Mas se a gente tiver a oportunidade de sentar vários professores negros e eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar com tal texto, alguém me dá uma ideia? Quantas ideias maravilhosas podem ter? Eu me lembro que lá pela 7ª série, eu tinha uma professora que ela levava a música do Legião Urbana e ela queria que a gente interpretasse, querendo colocar a realidade ali. E eu me lembro que naquela época, eu e alguns colegas, a gente já batia de frente com ela direto. E eu me lembro que uma vez até foi, na época todo mundo riu, mas eu vejo que aquele colega meu estava certo. Que uma vez ele falou assim, professora, isso aí não é a minha realidade, isso aí é uma realidade de um branco playboy. Isso não é a minha realidade. Aí a gente botava Racionais, coisas assim, aí ela tinha uma resistência porque ela acreditava, até porque a gente estava era uma febre Racionais, né, e a gente se identificava muito com aquilo ali. A gente, meio que sem saber, a gente largava para ela, nossa vibe é essa aqui, ó. Ela, não, mas isso aí não é. Para tu ver a diferença, né, até da realidade das coisas. Mas falta quantos minutos aí? Eu acho que vai ser errado, deixa eu ver. 6 minutos. Fábio, considerações finais. Primeiramente, agradecer por ter aceitado o convite aí, muito obrigado. Obrigado a todos também que participaram da live. Considerações finais aí, contatos, como te achar, tuas redes. Tô no Instagram, prof. Fábio Castilhos. Tô no Facebook ali também, prof. Fábio Castilhos, o canal Parênteses, no YouTube.
Tenho postado ali algumas aulas voltadas, seja para as escolas privadas, seja para as escolas públicas, porque venho contemplando os conteúdos, meus conteúdos de sala de aula. Mas mais uma mensagem final, uma ideia final, uma das coisas que para mim tem sido um mantra toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para alguém. Há um tempo atrás, e aí eu acho que eu estou ficando tão velho que para mim eu estou dizendo há um tempo atrás, como se fosse há muito tempo. Acho que foi ano passado, ano retrasado. Foi ano passado. Eu fui banca da... Ano passado, eu fui banca no trabalho de conclusão de curso da Vitória. E eu fiquei extremamente orgulhoso de saber disso, de ser convidado, e de ela não só ter se formado em pedagogia, mas também já entrou no mestrado, tanto que ela é colega da Lu, é colega do Garcês, e por aí vai. Uhum. Quantos colegas nossos têm trabalho que têm ideias maravilhosas? E não são só professores, são são advogados, são engenheiros, mas eles não têm uma valorização, né? Então eu penso sempre nisso. Por incrível que pareça, a gente sabe quem são os nossos colegas, os nossos amigos que merecem destaque. Então, acho que a gente precisa dar destaque, dar visibilidade para esses profissionais, para eles cada vez mais alcançarem maior status. E aí um segundo lugar que é busquem sempre informação. Buscar a formação acadêmica abre portas onde muitas vezes a gente não entraria. E aí, abrindo essas portas, a gente tem que puxar cada vez mais outras pessoas, outros profissionais negros de qualidade para mostrarem o seu trabalho, para mostrarem o que estão fazendo. Né? Da mesma forma como eu apresento artistas negros, profissionais negros, amigos, eu posso levar um profissional que eu reconheço, que eu acho interessante, que eu acho bacana, e aí eu vou mostrando para eles. Por exemplo, para os meus alunos, uma rádio negra na web. Essa visibilidade a gente precisa dar sempre por dois viés. Seja pela amizade, pelo carinho que a gente tem pelo profissional, seja nós buscando a nossa qualificação profissional, a nossa qualificação acadêmica. Infelizmente, a gente tem que levar em consideração, sim, a academia exige que a gente tenha diplomas. Então, ok, vamos pegar os nossos diplomas de direito e vamos esfregar na cara da sociedade. É isso que a gente tem que fazer. Sim, fala um pouquinho sobre o teu doutorado. Meu doutorado, meu mestrado foi voltado para argumentação. Eu trabalhei com teoria da argumentação na língua. É uma teoria francesa, de um teórico, um linguista francês, que trabalha com a ideia de que os conectivos são argumentativos. Né? Que não é só a fala que é argumentativa, mas basicamente é o conectivo que introduz a argumentação. Por exemplo, o nosso time jogou bem. Se eu disser, nosso time jogou bem, mas tu já sabe que minha argumentação é negativa. Se eu disser, o nosso time jogou bem, portanto, a argumentação que vier vai ser positiva. Então, eu trabalhei com essa teoria. Eu evoluí a ideia dessa teoria mais adiante, tentando traduzir outras teorias para a sala de aula. Como é que as tantas teorias, seja a sociolinguística, seja a análise de texto, seja a teoria da argumentação, como é que essas teorias aparecem muitas vezes nos livros didáticos e nas leis, e muitas vezes nós, professores de língua portuguesa, que não tem um mestrado, não tem uma pós-graduação, como é que a gente pode elaborar materiais que possam levar isso para a sala de aula? E aí, por exemplo, eu trabalhei... Cadê? Eu trabalhei o samba enredo da Tuiuti em sala de aula no ano passado. E era um tema de redação, e aí eu fui mostrando para eles o quanto era importante ter aquela pergunta no samba enredo. Embora, como argumentação, a pergunta não seja um elemento tão relevante, tão importante, naquele samba enredo ele era importante porque ele vai instigar, vai obrigar a prestar atenção na resposta. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro.
Ele vai perguntar, né? Por que ainda existe escravidão? Meu Deus, será que acabou mesmo a escravidão? E aí essa pergunta Sim. precisa ser respondida ao longo da obra. Isso é uma estratégia argumentativa. E então, como é que a gente pode pegar elementos, trabalhar, no meu caso, da língua, porque a gente trabalha com argumentação, e vai escolhendo elementos para poder mostrar, convencer e debater melhor com as pessoas com quem a gente está trabalhando. Isso aí. Muito bom, muito bom. Já pedi pro pessoal e deixar aqui um abraço aqui pro pessoal que tá curtindo a live, que tá aqui, comentaram aqui, o Kleber, o Cauê, Tamires Franco, minha prima, beijo, Tamires. Cristina Gamino Gomes, Poliana Guimarães, o Vani, Mamal Castro, Mamal de Castro, compositor aí. Deixar um abraço aqui. A Ana Cristina Munhoz também, que está participando aqui, também escrevendo, participando com a gente aqui. Falando do Aninho então, da Imperador. Só um recadinho. Os de enredo da Imperador estão em desenvolvimento. Não sei se vai ter carnaval, mas tem enredo já tem. Então tá bom, vamos ficar ligados aí, né? Ed Dutra também, Ed Dutra que também tá chegando aí, deixando um abraço para todos. Beijo, aí. Ed. Se vocês puderem também compartilhar esse programa de hoje, compartilhar, passar adiante pro pessoal aí, fico agradecido. O Papo Franco vai se fortalecer mais ainda para a gente poder compartilhar e poder passar essas pautas aí. Semana que vem vai ter outra pauta, e assim a gente vai indo. Muito, muito legal mesmo quando as pessoas participam, né? Participam aqui do programa, mandando perguntas, dando feedback de como está sendo o programa Papo Franco aqui na Rádio Reação. Baixa aí o aplicativo da rádio também para poder ver ouvir o Papo Franco RS, se não conseguir por algum dia ver, escutar ela aí aí pode não, quer dizer, se algum dia eu não conseguir assistir no Facebook, assista lá também pelo aplicativo, e assim a gente vai tocando o Papo Franco RS. Foi muito bom trocar essa ideia contigo, Fábio, muito bom mesmo. A gente poder compartilhar essas informações aí foi bacana mesmo, né? Foi bastante produtivo esse programa de hoje aí, né? Eu é que agradeço bastante a oportunidade. Acho que quanto mais a gente consegue espalhar nossas palavras, melhor, sempre para que a gente consiga cada vez mais não só conscientizar, informar, mas principalmente espalhar nossas opiniões, nossos argumentos e a nossa união, sempre se fortalecendo. Só assim que a gente vai fazer a coisa ir adiante, funcionar cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, também aí, todos que assistiram ficaram até o fim com nós. Como eu já falei, faça esse pedido, passa adiante, compartilha aí pro pessoal. Esse programa Papo Franco é um programa que é nosso. Feedback, qualquer coisa, perguntas, só entrar lá na página Papo Franco RS, no Facebook, ou entrar também lá no Instagram do Papo Franco RS. Curte lá minha página, o meu canal no YouTube também, Papo Franco RS no YouTube. E agora tudo contigo aí, Celo DJ. Opa! Grande Dudu. Fábio, um abraço aí pra ti aí. Obrigado aí por estar participando aí, certo? E é tudo com nós, né, Dudu? Tá me ouvindo aí? Agora eu tô te ouvindo. Falhou no final. Falou no final. Internet é isso aí, tem uns delayzinhos aí até chegar. Mas é isso aí, vamos continuar então aqui com a nossa programação. E segunda-feira, aqui na Rádio Reação AV.com, o que tem, Dudu? Papo Franco RS. É isso aí, a partir das 8 horas da noite, às 20 horas aqui na Rádio Reação FM.com. É isso aí, Dudu? É isso aí, tudo certo, tudo nosso. Valeu, Celo. Falou. Segue então a nossa programação aqui da nossa Rádio Reação FM.com. Já são outras horas, tem que ir embora. Por favor, não complica, me olhando desse jeito. Sou capaz de ficar sem poder.